Eu apresento a todos os irmãos a minha saudação, dirigida muito especialmente àqueles a quem não cumprimentei pessoalmente. Desejo-lhes muito a graça do nosso Pai e a intercessão, a bênção poderosa de Jesus, nosso amado Salvador, de Maria Santíssima e da Santa e Bendita Rosa, o nosso poderoso Espírito Consolador. Espero que todos os irmãos, com ânimo muito forte, estejam sempre vigiando sobre o seu viver e procurando alimentar em sua alma as virtudes preciosas dos santos, dos Espíritos de Deus, para que, na verdade, tenham também na terra uma vida aprovada que honre e glorifique o nosso Pai e todo o seu poder celestial, e muito especialmente a nossa querida e Santa Vó Rosa, cujo nome está muito ligado a esta Igreja Apostólica. Nós glorificamos constantemente esta Santa de Deus e também a Jesus nosso Senhor, pela inspiração da doutrina e pelo conhecimento da vontade divina, os quais nos fazem sábios para a salvação, para podermos gozar verdadeiramente de toda a proteção celestial, e os quais também nos ajudam em muito, para que, como filhos de Deus, vivendo sabiamente nesta terra, nenhuma circunstância, nada que venha a acontecer, nos pegue de improviso, ou nos cause temor, ou nos cause embaraço, mas que tenhamos sempre a nossa alma ligada ao poder celestial, na firme confiança a respeito da proteção da Santa Vó Rosa e de todos os santos do nosso Pai, de tal maneira que nada nos atemorize, mas sejamos verdadeiramente vencedores nesta terra. É importantíssimo que os irmãos se lembrem que Jesus, nosso Senhor, na palavra do seu Evangelho, cujos escritos foram preparados algum tempo depois pelos santos apóstolos, os quais procuraram registrar e transmitir os principais ensinos de Jesus, nosso Senhor, enquanto esteve cumprindo seu ministério aqui na terra. E como ia lhes dizendo, é importante nós notarmos que Jesus, nosso Senhor, deixou uma palavra muito sábia a respeito de todos os rumos que a humanidade tomaria, e também profetizou a respeito de muitos acontecimentos que com o correr dos anos iriam se dar, só não tendo ele falado o tempo que estas coisas levariam para acontecer, porque nada estava determinado pelo Pai. Igualmente a Santa Vó Rosa, nos tempos atuais, através dos seus ensinos, da sua inspiração, o que ela transmitiu muito pessoalmente quando ainda estava em seu corpo na terra, e que continua a transmitir agora, através do nosso estimado irmão Aldo, como seu sucessor e representante, igualmente a Santa Vó Rosa, nada deixa faltar a respeito dos ensinos necessários para que a sua igreja não só viva uma vida de fé, uma vida de boas obras, uma vida de confiança, mas também para que o seu povo não se atemorize com coisa alguma, não se preocupe, não se encha de temor ou de espanto por causa das coisas que vão se sucedendo, mas tenham o espírito muito forte, numa firme confiança, principalmente na proteção dela, e no amparo e na intercessão dela, de Jesus, e de todos os santos que compõem o glorioso poder do nosso Pai. Esta providência divina de revelar coisas que com o correr dos anos iriam acontecer, e que ainda irão acontecer, é uma providência tomada pelo nosso Pai e pelo seu Espírito, e realizada através dos seus santos de maior autoridade, como Jesus e a Santa Vó Rosa,
E nos tempos presentes, ela fala, através do primaz desta igreja, o nosso irmão Aldo, através do seu dom, tudo isto é uma prova da grande misericórdia divina, da misericórdia do nosso Pai e do amor profundo de Jesus e da Santa Vó Rosa, os quais não querem, de maneira alguma, que o seu povo, por causa dos acontecimentos que estão se dando, muito especialmente nos tempos atuais, venha a perder o ânimo e a fé para a luta, porque vivemos na terra como povo de Deus para lutar com muita coragem e sabedoria, enquanto Deus, o Pai, assim permitir que sua igreja aqui esteja lutando. Mesmo porque a igreja do reino dos céus, que nos tempos presentes é esta igreja apostólica, aqui está colocada para ser a luz do mundo e o sal da terra, para ser um abrigo seguro para toda alma sofredora e que confie, para ser a fonte de vida, também de luz e de sabedoria, que aponte o caminho sábio para a vida eterna e para o reino celestial. E esta missão, a igreja precisa cumprir, em primeiro lugar, com os seus próprios membros e adeptos, com o seu próprio povo, de tal maneira que o povo apostólico seja um exemplo vivo de fé, de confiança, também de paz, de tranquilidade, de amor profundo em sua alma, mesmo que todas as coisas que nos cerquem sejam difíceis e de lutas e muitas vezes de perigos muito grandes. Jesus procurou deixar isto, como eu disse, muito bem explicado na palavra de sua doutrina, a qual foi posteriormente escrita pelos santos apóstolos. E São Lucas registra a palavra de Jesus no capítulo 21 de seu evangelho, e versículo 25, quando está escrito: e haverá sinais no sol. Isto, disse Jesus, que aconteceria nos tempos do fim, quando se desse o juízo de Deus, o qual iria ser executado, como alguns pensam, num momento, em poucos segundos, em poucas horas, ou que iria ser executado somente para condenar e depois de tirar, vamos dizer, a igreja desta terra. Mas Jesus, ao contrário disto, mostrou que o seu povo, que aqueles que nele crescem, aqueles que estivessem com ele, deveriam estar muito avisados e de sobreaviso. E por isso ele os avisava a respeito das coisas que haveriam de acontecer então, no chamado tempo do fim, quando o juízo do Pai estivesse se processando. Porque todas as coisas que ele, Jesus, profetizou, fazem parte do juízo divino. Então aqui está dito: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, depois de tudo cumprido, se verá o Filho de Deus, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas, por conseguinte, no início dos sinais preditos por ele, Jesus, não quando tudo já tivesse acontecido, não quando o juízo do Pai estivesse consumado, mas quando estes sinais começassem a se dar como um aviso, como um alerta para o seu povo na terra. Então diz: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Olha o que ele está dizendo: a vossa redenção se aproxima, quando estes sinais começassem a se dar. A Santa Vó Rosa, nos tempos presentes,
através de seus ensinos, das mensagens que manda dar à igreja, também tem confirmado estas mesmas coisas e nem poderia deixar de fazer, porque a palavra dela é a mesma palavra de Jesus, inspirada pelo mesmo Espírito, que é o Espírito do Pai. Então tem ela também avisado que todas as coisas que estão acontecendo no mundo já foram previstas no passado por Jesus e pelos santos apóstolos e que fazem parte do juízo divino. E que, por conseguinte, sua igreja não deve se atemorizar, não deve se abater no ânimo e no espírito, mas tendo um espírito muito forte, guardar muito bem a sua fé, para que em tudo esteja preparada para o cumprimento fiel de sua missão. Mas o importante é que Jesus disse na sua palavra profética que haveria sinais no sol e na lua e nas estrelas. E sobre a terra, uma angústia muito grande entre as nações, em perplexidade, quer dizer, os povos assombrados, assustados com as coisas que iriam acontecendo, porque não saberiam naturalmente o rumo e a situação que os esperava. E continua, por causa do bramido do mar e das ondas, por causa dos terríveis sinais que se dariam na própria atmosfera e nas coisas criadas, como através de terremotos, de maremotos, de furacões, de grandes ventanias, coisas que nós sabemos que está acontecendo já há alguns anos no mundo todo. É importante também nós lembrarmos, ainda que rapidamente, que a ciência moderna, não com má intenção, mas querendo descobrir coisas que estão além da possibilidade humana, com o interesse de aumentar a possibilidade das criaturas fazerem novas invenções, conseguirem coisas novas, também com aquela curiosidade que sempre existiu no coração humano, de conhecer as coisas que não lhe foram mostradas. Mas através da ciência, muitas criaturas estão procurando penetrar nos mistérios divinos. Sabemos que isto é impossível e nunca se dará de maneira total e a contento como eles esperam, porque os mistérios de Deus só são revelados por Ele e pelos seus santos, e quando houver interesse da terra que estas coisas aconteçam. Mas de qualquer maneira, o avanço da ciência, que foi também profetizado já pelo profeta Daniel muitos anos antes da vinda de Cristo, quando ele diz que nesses tempos do fim, a ciência se multiplicaria. Então, Jesus estava aqui confirmando a palavra do santo profeta Daniel, e nos tempos presentes nós vemos em grande parte estas coisas acontecerem, porque, como eu disse, através da ciência, procuram penetrar no sol, procuram penetrar na lua, procuram descobrir novos astros e novas estrelas, e com isto, muitas vezes, a situação da própria atmosfera é abalada, e assim todas as coisas vão acontecendo, de maneira que, ponto por ponto, de tudo o que Jesus disse, está acontecendo exatamente nestes tempos, e começaram a acontecer de maneira mais profunda quando ele começou a revelar-se a Santa Rosa, preparando-a como Espírito Consolador e preparando a restauração desta Igreja Apostólica para ser, na verdade, a Igreja do Reino dos Céus, como realmente é e está cumprindo o seu plano. E como eu disse, através dos grandes desastres ocorridos na natureza, como terremotos que têm abalado grandes porções da terra, partes inteiras de grandes cidades, os maremotos formados no mar, as terríveis tempestades e os ventos, os furacões que de quando em quando assolam parte
do globo terrestre. Graças a Deus não chegam nesta terra. Este país tem sido um país muito protegido, mesmo porque aqui está a Igreja do Consolador. Mas o certo é que os maiores fenômenos que abalam a natureza e as coisas criadas, aqui não têm acontecido. Mas tomamos conhecimento do que acontece em muitas outras nações, principalmente na Europa e no Oriente, e notamos então que aquilo que Jesus afirmou está acontecendo. Porque além de todos estes fenômenos físicos, também as nações e os homens, as criaturas não se entendem. E perplexas, muitas vezes não sabem nem que rumo tomar na situação daquilo que precisam resolver, por causa do mau entendimento das criaturas e principalmente por causa do egoísmo, da falta de amor, da falta de consideração e muito especialmente da falta de humildade para se humilharem diante de Deus e das obras que Ele realiza e das obras realizadas por Jesus, como por exemplo a respeito da vinda do outro Consolador por Ele providenciada. E então eu entendo que exatamente o que Jesus disse nós estamos contemplando no mundo. Ultimamente temos procurado preparar esta igreja para isto, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque é nosso dever, com ordem da Santa Rosa, alertar o povo apostólico para que não seja dominado por esta perplexidade, por esta incerteza, pelo medo e pela confusão que domina a raça humana. E em segundo lugar, para que não se iludam com o mundo e com as coisas que existem no mundo. Porque tudo o que há no mundo, tanto físico como na vida das criaturas e principalmente na vida moral, todos estes acontecimentos e o rumo que a raça humana está tomando cada vez mais em direção ao pecado, à incredulidade, à separação de Deus. A igreja, esta igreja apostólica, não pode se confundir, não pode deixar se iludir por estas coisas, mas precisa estar sempre alerta e sabendo que do mundo nada mais se espera. É verdade que Deus o Pai sustenta o mundo físico criado. A natureza ainda não acabou de ser abalada e não foi destruída por todas as coisas que têm acontecido, porque Deus não deixa. E não deixa porque quem vai consumar estas coisas é Ele quando o tempo for chegado. Então Ele sustenta todas as coisas. E para o povo que tenha um coração melhor, para o povo mais humilde, mais sincero, Ele ainda dá um escape, Ele ainda dá uma solução. E principalmente tem usado muito a própria ciência, os conhecimentos humanos, principalmente na luta contra a doença, contra os males que assolam a saúde de muitos, para que principalmente o seu povo e o povo que lhe é fiel, seja livre de muitos embaraços, de muitos sofrimentos e de muitas consequências funestas nesta terra. Então, por estes dois motivos, é que sempre falamos à igreja mostrando que os dias são maus. Em primeiro lugar, para que não fiquem assustados, assombrados com as coisas que acontecem. E em segundo lugar, para que não se iludam com o progresso material que o mundo oferece. E não se encantem com nada que é mundano e que separa de Deus. Porque são caminhos tortuosos que só levam a rumos muito errados. E aqueles que tomam tal rumo, naturalmente ficam expostos ao juízo divino. Mas, principalmente, o que eu quero falar aos irmãos é o que Jesus disse aqui. Que quando estas coisas começassem a acontecer, então algumas atitudes o seu povo deveria tomar. A sua igreja, os seus escolhidos. Notem que foi exatamente por isto que Deus o Pai providenciou a vinda do Consolador
exatamente quando estas coisas estavam se multiplicando mais na terra. É verdade que antes da manifestação do Consolador, 2 guerras chamadas mundiais assolaram as nações da terra e mataram milhares e milhões de criaturas. E coisas muito terríveis aconteceram na terra. E o Consolador já era para ter se manifestado muito antes. Mas não o pôde, a igreja sabe por quê? Porque está muito bem doutrinada sobre isto. Em primeiro lugar, porque Jesus não achava a pessoa a quem revelar-se com segurança por parte da pessoa, ao ponto de usá-la com toda a sabedoria e o poder e virtude que o Pai lhe deu, e que tal pessoa recebesse as revelações com humildade e obediência e amor, resignação, espírito forte para lutar e para vencer. Custou para que ele pudesse achar alguém assim. Custou para que alguém nascido nesta terra com esta missão guardasse esta predestinação, guardasse esta escolha e ficasse fiel ao Pai. Também foi muito difícil para ele poder formar a igreja onde este Consolador iria manifestar-se, porque ele disse que o Consolador surgiria do meio do seu povo. Então as coisas retardaram muito e o juízo sobre o mundo foi se processando através de muitas guerras, de muitos sofrimentos e de nações que não se entendiam e não se entendem. E também especialmente da multiplicação do sofrimento, do pecado, da maldade, dos crimes, do ódio, da vingança, de toda a promiscuidade, enfim, de toda a sorte de sofrimentos e de doenças. Mas, tendo a Santa Mão Rosa ficado fiel na sua escolha, quando foi possível também que Jesus tomasse conta de uma igreja para poder manifestar o Consolador, as coisas aconteceram. E aconteceram, como eu disse, no ponto principal. Exatamente quando podia se provar que a palavra que Jesus disse já estava acontecendo. Porque as coisas estavam claras e patentes e estão aos olhos de tantos quantos queiram entender. Mas Jesus falou então, no passado através dos seus apóstolos. E no presente ele fala através da palavra da Santa Mão Rosa como Consolador e ela do nosso estimado irmão Aldo e através da direção desta igreja. Falam a respeito da atitude que a igreja deve tomar diante da realidade destas coisas. Uma situação que até certo ponto preocupa um pouco a igreja é não somente o número crescente de crimes e a instabilidade da vida da criatura humana, a insegurança da vida da criatura humana, como também a alta carestia de vida. De maneira que os muito jovens, as crianças, não se interessam por isto e não se assombram, porque eles começaram a viver já num mundo assim. Mas os de mais idade, que conheceram dias melhores, de maior fartura, de mais facilidade, ficam um tanto assustados de ver como tudo é difícil no mundo hoje. E se a igreja não souber vigiar, irá ficar perplexa, como muitos no mundo estão, angustiados, temerosos, por causa desta situação. Mas a igreja não deve se preocupar com isto, mesmo porque foi promessa de Jesus e do Consolador que não faltaria para o seu povo o pão de cada dia. Então o que a igreja precisa fazer é trabalhar com ânimo e boa vontade, como aqui está ensinado. Disse então Jesus, ao começarem a acontecer estas coisas, exultai e erguei as vossas cabeças. Então, de acordo com o ensino de Jesus, e também de acordo com a palavra da Santa Mão Rosa, que sempre manda alertar a sua igreja para que tenha gozo, paz e alegria na sua alma. De acordo com os ensinos da doutrina, agora que estas coisas estão se sucedendo e cada vez mais rapidamente,
porque cada dia, cada mês, cada ano que se passa, muitas coisas acontecem e sucedem-se no mundo todo. Então é preciso que a igreja siga o conselho de Jesus confirmado pelo Consolador. Exultai e alegrai-vos. Parece um contrassenso dizermos à igreja que se alegre, tenha alegria na alma, tenha contentamento, tenha paz, que não se atemorize, quando coisas tão difíceis estão acontecendo no mundo todo, quando a doença se multiplica cada vez mais, quando há perigo por todo lado, quando muitas criaturas não consideram mais nada. Para muitos, tanto faz matar como viver, tanto faz viver como morrer. Esta é a situação de desalento em que a maior parte da humanidade está. Mas está ensinado que o apostólico, ao constatar estas coisas, não deve se atemorizar, mas deve regozijar-se. E numa atitude heróica de muita coragem, levantar a sua cabeça. Não é levantar esta cabeça física somente, mas levantar o seu espírito, o seu entendimento, o seu olhar, meditar as coisas, pensar na doutrina, buscar a Deus constantemente, buscar a Jesus e todos os santos, e de um modo muito especial para nós apostólicos, buscar a firme confiança e a firme comunhão com a Santa Rosa como Consolador e com aquele que a representa na terra, porque guiados por mão forte, não temos o que temer. Está dito na palavra importante das profecias do livro do Apocalipse, que o povo de Deus nos tempos do fim estaria no lugar santo, que era exatamente a sua igreja, mas cercado por todos os lados por uma muralha de fogo, cercado por todos os lados com o domínio do pecado, do sofrimento, das incertezas e até mesmo das dúvidas, das blasfêmias e dos falatórios profanos e maus. Mas por que ensinou Jesus e por que ensina a Santa Rosa também através de sua doutrina que a igreja deve ter alegria na alma e deve ter o espírito forte, o espírito levantado para as coisas do céu e nunca abatido pelas circunstâncias da terra? Eles ensinam isto exatamente porque, concluiu Jesus, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, todas as coisas teriam que acontecer. De maneira alguma, poderia chegar o momento, ou digo melhor, aplicando um tempo presente e futuro da expressão. De maneira alguma poderá acontecer ou vir a acontecer o final de todas as coisas, inclusive a redenção da igreja como um corpo só, se incorporando a todo o cortejo celestial, se as coisas de condenação e de juízo não tiverem acontecido na terra. Porque entendam, irmãos, uma verdade muito grande. A maior parte das criaturas só se lembram de Deus quando sofrem. Há um ditado popular que eu ouvi desde menina, que a maior parte só se lembra de Santa Bárbara quando vem o temporal. Outros dizem assim, só se lembram do guarda-chuva quando está chovendo. É o que se dá no sentido espiritual. A maior parte das criaturas só querem achar a Deus no momento extremo do sofrimento. Fora disto, estão iludidos com prazeres, com passeios, com divertimentos, com bebidas, com jogo, com mulheres, com tanta coisa, e não ligam para nada. De repente, uma determinada cidade é abalada por uma catástrofe muito grande, então todos clamam. Aí clamam por Deus e querem ser ouvidos, mas infelizmente é tarde. De maneira que, de acordo com o juízo divino e a sua justiça, é muito justo que tais coisas aconteçam. Em primeiro lugar, porque a própria criatura humana escolheu o seu caminho de pecado e de afastamento de Deus. Em segundo lugar, porque escolhendo este caminho fica sujeita aos rumos que este caminho leva. Então quem manda um
um temporal, quem manda um terremoto, quem destrói cidades e quem faz, enfim, todo o sofrimento da raça humana nos tempos e já de alguns anos para cá não é Deus. Mas ele retira a sua proteção e as coisas acontecem. Porque o seu juízo precisa ser medido, precisa ser pesado, precisa ser sentido, para que uma parte da raça humana ainda se arrependa e volte-se para ele, buscando redenção, buscando remissão e tendo profundo arrependimento de pecados. Então vejam o conselho de Jesus. Quando todas estas coisas estiverem para acontecer, e os irmãos tomam conhecimento disso constantemente, porque hoje a notícia corre velozmente, com a medida que eles medem, por exemplo, para valorizar o som. Então, uma coisa que está acontecendo lá no Oriente, em poucas horas está sendo ouvida neste país e por todos nós, por causa das notícias de rádio, por causa dos jornais, por causa das revistas, enfim, por causa de todo o noticiário. E, naturalmente, este juízo que pesa sobre a raça humana torna-se um alerta, torna-se um aviso, um brado de despertar, para que o povo que é realmente de Deus e o povo apostólico não se deixe confundir pela maldade, pelo pecado, pela incerteza, pelos sentimentos maus, pelo indiferentismo, pela incredulidade. Mas erguendo sua cabeça, isto é, erguendo seu espírito, erguendo sua fronte, tendo paz na alma, tendo certeza de sua salvação, tendo certeza de sua segurança e principalmente para nós apostólicos, tendo certeza absoluta da redenção providenciada pela Santa Vó Rosa e por ela aplicada e realizada a cada dia, tenhamos ânimo forte para lutar, não com medo na alma, não com temor, com medo de ser atingido por uma doença, com medo de ser, de repente, assaltado, por exemplo, na rua, por um ou mais ladrões, com medo de sofrer um desastre muito grande, porque todos devem ter certeza na alma que se alguma coisa acontecer, até certo ponto houve motivos para aquilo acontecer. Mas a Santa Vó Rosa estará ao lado daquele que é dela, estará ao lado do seu povo, estará ao lado daquele que lhe é fiel. E os seus santos e os seus anjos são enviados por todos os lados para guardar o seu povo e o mínimo que fazem é minorar o sofrimento, dando consolo aos corações, dando paz, dando proteção e em muitos casos, muitos casos, operando até milagres extraordinários, para que a glória divina seja contemplada e o nome dela seja honrado. Eu deixo este conselho com a igreja esta noite, para que siga aquilo que Jesus recomendou. As coisas realmente estão acontecendo no mundo, mas todo o apostólico não deve se atemorizar, tendo alegria na sua alma, que nada roube de si a sua paz e a sua alegria, tendo confiança na sua alma, com o seu espírito altaneiro, não dominado por orgulho nem por outros sentimentos, mas dominado pelo sentimento da fé e da coragem, prossigam na batalha, até o dia da sua própria redenção, se a Santa Vó Rosa resolver levar-lhe. Ou então, até o dia em que, sendo determinado pelo Pai, todos os justos e fiéis sejam redimidos desta terra. Amém. Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, nós te louvamos e te adoramos com o nosso coração cheio de gozo, de paz e de alegria. Com os nossos corações contritos, invocamos o teu nome com a certeza que o Senhor nos ouve, porque o fazemos para adorar-te em espírito e verdade e para glorificar a tua pessoa, o teu espírito e todos os teus santos, entre eles Jesus, Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, pelas obras magníficas do teu poder e da tua justiça, que contemplamos constantemente nesta terra e muito especialmente na vida do teu verdadeiro povo.
Nós te agradecemos pela manifestação de Jesus neste tempo do fim e pela manifestação do Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa, que cuida de todos nós e de todo este povo apostólico, para que, tendo muito ânimo na alma, não se atemorizem por coisa alguma. E louvamos o teu nome, o nome de Jesus e o da Santa Vó Rosa, e muito agradecemos também ao nosso irmão Aldo pelo seu ministério, pelos milagres que tem realizado e pelo rumo seguro que aponta para este povo e para esta igreja. Embora seja como bem ensinou Jesus, o caminho estreito e tortuoso, todavia o rumo seguro para o céu, porque nele encontramos a comunhão perfeita contigo e com todos os teus santos, guardados e amparados pela Santa Vó Rosa como Consolador e por todos aqueles que com ela cooperam, inclusive pelo nosso irmão Aldo. E agora, ó Santa Vó Rosa, eu invoco especialmente também o teu nome. Depois de prestar a ti também toda adoração e louvor, eu oro e apresento diante de ti por todos estes cujos nomes estão nesta caixa de oração. Muitos ainda não são propriamente de tua igreja, mas ouviram falar no teu nome e creem no teu poder de santa. Eu rogo que a senhora os abençoe onde quer que estejam, e se eles merecerem, que a senhora repreenda na vida deles com toda a tua virtude e poder, as doenças, os sofrimentos, os problemas, o domínio dos vícios e toda a escravidão. Seja afastada principalmente daqueles que ainda não viram a tua glória, e eles contemplem o teu poder e se arrependam dos seus pecados e glorifiquem o teu nome. Santa e bendita Vó Rosa, eu rogo pela Igreja Apostólica toda e por esta terra, por este país, pedindo que a senhora nos proteja e nos continue a dar paz. E também abençoa a tua igreja para que com firme segurança não se amedronte por coisa alguma, mas tenha um espírito forte e altaneiro para lutar pela causa do bem. Santa Vó Rosa, eu apresento diante de ti as orações que os teus filhos fizeram nesta hora. Sei que aquilo que eles pediram quando passaram pela filha do irmão Aldo, a senhora já tomou conhecimento e eu agradeço por isto. Mas sei que muitos também pediram nos seus lugares e oraram e estão orando, clamando por si mesmos, pelos seus parentes, pelos seus filhos, às vezes pedindo por filhos perdidos ou por pessoas tão enfermas e tão doentes. Atende a oração deles se eles merecerem, e com a tua virtude, poder e o amparo dos teus santos anjos, eles tenham a solução para aquilo que te pedem e glorifiquem muito o teu nome nesta terra. E por tudo, nós te adoramos e te glorificamos. Agora eu rogo também que os teus santos anjos os conduzam a todos no caminho que vão fazer para os seus lares e para o seu repouso. Guarda a todos os que merecerem de perigos e males. E este consolo, este amparo, esteja com toda a Igreja Apostólica, com todos quantos te adoram e temem o teu nome. E que o consolo e a comunhão perfeita com o Espírito de Deus, a bênção e a comunhão do nosso Pai, de Jesus e Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, o Consolador, a bênção e o amparo do nosso irmão Aldo e a minha bênção, fique com tantos quantos merecerem. Amém.